A gente vai direto para Brasília agora, onde está o José Maria Trindade, acompanhando toda a movimentação do dia de hoje, desse Jornal da Manhã Especial. Zé Maria, fala com a gente como que está a movimentação agora aí. Bom dia. Pois é, muito bom dia a todos. Os senadores estão chegando aqui para logo mais irem ao plenário votar. A expectativa é de prioridade para Davi Alcolumbre. Mas aqui é o seguinte, a resposta só mesmo no final, depois da votação. Já houve várias mudanças aqui em votações na Câmara e no Senado Federal. A Câmara dos Deputados, passei por lá agora, existe até panfletagem, distribuição de panfletos. Afinal, a disputa não é só pela presidência da Câmara, mas também pelas mesas diretoras, das duas casas e principalmente primeira secretaria e segunda secretaria. Então, a disputa lá é mais completa do que aqui no Senado. O senador Eduardo Girão, do Podemos, ele é candidato à presidência do Senado Federal. Muito bom dia, senador. E como eu disse aqui, o resultado é só no final, Todo mundo está dizendo assim, o Alcolumbre está eleito, o Alcolumbre já tem os votos. É isso mesmo? É isso mesmo, Zé Maria. Só fazendo uma breve correção, eu sou do Partido Novo. Desculpa, Novo, Estive realmente, mas ele voltou há 2 anos. E digo para você assim, da minha expectativa, Estou com uma expectativa muito grande de reversão do quadro. A gente sabe que o jogo é bruto, que o jogo é sujo. A gente sabe desse acordão que envolveu aí governo Lula, envolveu o PL, envolveu o PT, poderosos que torcem do outro lado da praça. Mas a população brasileira entrou no jogo, Eu sei que ela não vota, quem votam são os senadores, mas não esqueça que daqui a alguns meses, esses senadores aqui, 54 deles, a maioria vai buscar o seu voto para a reeleição. Então a população quer saber como vota o senador, quer que ele mostre o voto. Está uma campanha linda na internet. Você que está assistindo agora na Jovem Pan, parabéns por estar interessado também na política, porque aqui decide muito. Nós estamos vivendo um Senado acovardado desde a época que Davi Alcolumbre assumiu a casa. Depois ele passa o bastão para o Pacheco, ficou a mesma coisa. O Supremo legisla aqui. O Supremo manda e desmanda no Brasil. Nós temos presos políticos em pleno século XXI, milhares de pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia, devastada, não tiveram direito à defesa, ao contraditório. Os seus advogados não tiveram acesso aos autos. Jornalistas, Zé, como você, que estão exilados, que tiveram passaporte. Olha que loucura, coisa que se só vê no nazismo. Passaporte cancelado pelo Supremo Tribunal Federal, rede social, que é o seu instrumento de trabalho, bloqueado, e sabe o que mais? As contas bancárias congeladas. O cara trabalhou a vida inteira. Esse discurso aqui internamente não pegou, Porque houve um pragmatismo político muito forte. Eu citei o senhor que acabou descobrindo essa possibilidade de fazer uma pressão de fora para dentro do Senado Federal. Isso quando se acreditava que Renan Calheiros seria o presidente do Senado Federal. Estava tudo certo pela cúpula. O senhor, então, lançou essa ideia, olha, essa é uma disputa importante demais para ser só aqui entre os líderes. E a ideia de mostrar o voto. O senhor tem essa expectativa de mudar através de uma pressão externa? Tenho, porque nós já ganhamos uma eleição aqui, depois de anos de Renan Calheiros, e em volta, nós conseguimos derrotar o Renan Calheiros através do voto aberto. E colocou o Alcolumbre. E o Alcolumbre se comprometeu no discurso de posse, você lembra bem, que iria acabar com o voto secreto. Que aquela seria a última sessão do voto secreto. Mas não fez. Foi o primeiro compromisso ali com a população e com os senadores que ele descumpriu. E a gente tem que ter dignidade. Então, não podemos errar uma vez, ok. Mas errar 2 vezes não é inteligente. Então, para derrotar o Golias da vez, olha a inversão de valores do Brasil. O Golias da vez é o Davi. E nós precisamos derrotar com a ajuda do povo brasileiro. Você pensa que senador não vê rede social? Pensa que senador não sente o movimento das ruas? Sente. Continue cobrando até a hora da votação o voto aberto. É seu direito. É transparência. Assim a gente ganha a eleição. Só assim é nossa única chance para derrotar esse continuismo subserviente.
ao governo Lula e ao STF. O senhor está agora fazendo uma disputa num momento importante. O Congresso Nacional se empoderou. É hoje um poder, sem dúvida nenhuma, muito forte aqui. Economicamente, porque tem as emendas, né, uma fatia importante do orçamento, mas também o poder político, o poder de iniciativa política. Esse empoderamento do Congresso passa por esse pragmatismo do acordão que foi feito, inclusive com cargos na mesa. Mas é claro, são 50 bilhões de reais que o Congresso tem no orçamento agora, e grande parte disso, a operação é feita por quem está querendo voltar para a presidência. Né? Então a gente não pode absolutamente aceitar que interesses pessoais, partidários, de perpetuação no poder sejam maiores do que os interesses nacionais. Gente, o Senado está no chão, está todo mundo vendo isso. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu recebo 46 mil reais de salário, mais 250 mil para eu contratar quem eu quiser no gabinete. Olha a loucura. Isso aqui, não, mais mordomia, carro com motorista, claro que eu abri mão disso tudo. Né? Apartamento funcional, auxílio, moradia, sabe o que mais? Plano de saúde vitalício para o senador e para a família. Como é que a gente pode dar o exemplo, né? E o governo Lula totalmente irresponsável na área fiscal, gastando, sem fazer o dever de casa, e o Senado continua fazendo a mesma coisa? O preço vai aumentar, né? Então a gente precisa dar o nosso exemplo. Eu quero abrir as contas do Senado, fazer reduções significativas. Eu já faço isso no meu gabinete, vou fazer no Senado Federal, porque o Senado tem que se dar o respeito. Essa questão de emenda parlamentar eu vou acabar, tá certo? Isso não é papel de parlamentar. Tá lá, parlamentar é para fazer o quê? Para fiscalizar o executivo e para fazer as leis. Hoje nós estamos preocupados com emenda, que não era para estar aqui no Congresso Nacional. Sei que é difícil. O jogo é bruto, está instabilizado. Execução não é só a apresentação da emenda, mas a execução. A execução da emenda. Sabe o que acontece? Se você quiser entrar na política um dia, ou você que está nos assistindo, com 50 bilhões de parlamentares querendo a reeleição, jogando as emendas por troca de apoio, você não consegue oxigenar. Então vou acabar as emendas aqui se a gente conseguir o voto aberto. Você, brasileiro, participa. Voto aberto é a redenção do Senado Federal. Pois é, nós estamos aqui na representação da Jovem Pan no Senado Federal, numa área bem estratégica, a saída dos gabinetes, o chamado túnel do tempo, e lá na frente está o plenário. O senador Eduardo Girão está aqui. Alguém da mesa quer fazer uma pergunta para o senador? Eu posso replicar aqui. Temos perguntas, Felipe Monteiro? Eu queria saber do senador qual que é a expectativa dele, né, no pós-eleição do Senado e na Câmara. Independente de quem ganhar, a gente sabe que, com certeza, o Davi Alcolumbre é o favorito, apesar dele falar que o jogo não terminou ainda, né, só com a votação. Mas qual que é o papel do Senado depois, de fato, das eleições para o presidente do Senado Federal? Pois é, senador, uma pergunta muito interessante no pós-eleição. O que vai acontecer? Qual é o cenário que o senhor vê do Congresso Nacional pós-eleição? Eu estou com uma ideia assim, de que é um pouco diferente. Apesar de serem os mesmos deputados e senadores, parece que é um rearranjo. Eu não sei se é muito diferente, não. Pelo menos aqui no Senado é a expressão do continuismo. E eu acho que, se Davi Alcolumbre ganhar, no meu modo de entender, espero estar errado, é piorar a situação que a gente está. Porque o Rodrigo Pacheco, pelo menos, ele tem uma preocupação com a liturgia do cargo, né, do regimento interno, e o Davi descumpriu muitas vezes, é um trator. Então, assim, nada contra a pessoa do Davi Alcolumbre, mas a forma, né? Eu acredito que o Senado precisa de uma estatura, né, para estar como presidente do Congresso, alguém para resolver os problemas. O day after, eu assumindo, né, com o voto aberto, você pode ter certeza que eu vou chamar para conversar. Sou uma pessoa do diálogo, me relaciono bem aqui com todos os senadores, sabem dos propósitos que eu estou aqui por propósito, por missão de vida na política, e tenho certeza que cada um pode colaborar com o futuro do Brasil. Relacionamento com o governo Lula, claro, eu sou crítico ao governo Lula, mas eu sou responsável com o Brasil. Se vier
propostas do governo Lula para cá que sejam bom para o Brasil e para os brasileiros, nós vamos trabalhar junto, nós vamos dialogar. Supremo Tribunal Federal é pilar da nossa democracia, claro. Agora, cada um no seu quadrado. O respeito é a regra da boa convivência. Nós fomos eleitos para legislar. A gente não está fazendo isso aqui, né? Então eu espero, sinceramente, que no day after a gente possa ter esperança. E a esperança é com mudança. O astronauta Marcos Pontes é um excelente nome também, né? Um parlamentar que está tendo a coragem de se posicionar. Nós temos o Marcos Duval, que é o perseguido, hoje o símbolo da perseguição política no Brasil, um senador que está com um mandato pela metade, quase que um zumbi, por decisão judicial. Quando a gente fala isso no exterior, para denunciar os abusos que acontecem aqui, ninguém acredita, não pode. Um senador dessa forma não pode. Então, está tudo errado. Ou é senador ou não é senador. Ou é senador ou não é. Então, a gente tem essa humilhação. O Senado está humilhado, Zé. Um senador que está ali não pode usar a rede social dele, cara. Um senador que está ali com 50 milhões de reais de multa, sabe lá por quê? 50 milhões de reais. Um senador que não pode viajar. Ele não pode ir para uma missão nos Estados Unidos, na Europa, representar o Brasil, porque ele não tem um passaporte, tiraram o passaporte dele. Mas o compromisso do candidato, né, Davi Alcolumbre tem um apoio do grupo da oposição, né, do grupo da direita, e um apoio muito forte. Hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião no PL com os senadores, com os deputados, e defendeu os nomes. Eu acredito que é um grande erro do presidente Jair Bolsonaro, respeito ele, o legado que ele deixou para o Brasil, muito mais acertos do que erro na sua administração, as estatais dando lucro, que não dá agora. Então ele tem um legado que a gente precisa respeitar, do brasileiro gostar de política, né? Agora, é um equívoco muito grande se aliar àqueles que foram seus algozes, sei lá o que está por trás desse acordão. E a primeira secretaria, a comissão de... Pois é, e precisa disso para fazer a oposição? A gente conseguiu trazer... É um espaço político muito importante. Zé, você pega os últimos 2 anos com o Rodrigo Pacheco, a oposição sem cargo, sem nada. Nós trouxemos Lewandowski várias vezes, trouxemos a ministra Anísia Trindade para dar explicações várias vezes, fizemos audiência sobre censura no Brasil, sobre preso político no Brasil, uma série de audiências, até a Maria Corina Machado. Nós trouxemos aqui virtualmente, porque o ditador Maduro, amigo do Lula, não deixou ela vir, mas nós ouvimos a Maria Corina falar exatamente as barbaridades que estão acontecendo e a gente não quer para o Brasil. Então a oposição não precisa de carguinho. Vamos parar de iludir as pessoas. A oposição precisa ser oposição. Ela precisa dar voz à sociedade. Quem é que vai ser a voz da sociedade aqui dentro? Né? Então eu acho que foi um erro. O tempo dirá. Mas você pode ter certeza que a sociedade vai ter representatividade hoje nessa eleição do Senado, porque a gente não baixa a cabeça para regime nenhum, para acordão nenhum. Perfeito. O senador Eduardo Girão, né, é candidato à presidência do Senado e, como eu disse, o voto é secreto e na cédula, no papel, né? Nós convidamos os outros candidatos também para falar aqui. O senador Davi Alcolumbre já adotou como uma estratégia não falar, mas enfim... Nós estamos aqui acompanhando passo a passo esse processo importante. José Maria Trindade, eu gostaria de fazer só mais uma pergunta em relação, aproveitando a presença do Girão aí, nesse contexto da votação, mas ele falou sobre os gastos no Senado, que o parlamentar recebe mais de R$46 mil, 250 mil para as verbas do gabinete, ou seja, quase R$300 mil. E uma crítica do governo Lula é quanto à gastança também. Independente dele não conseguir em relação à presidência do Senado, porque tudo indica que realmente vai ser o Davi Alcolumbre, o que o Senado pretende fazer e se ele tem algum projeto efetivo para colocar em prática para controlar também esses gastos, porque o Legislativo tem esse papel fundamental. Pois é, senador, a pergunta é sobre os gastos que o senhor citou aqui, né? De salários, a ajuda de custo do gabinete, contratação de funcionários. E eu acrescentaria o orçamento do Congresso Nacional. O orçamento está em 14 bilhões de reais. O orçamento de uma cidade de 700 mil habitantes é 900, 1 bilhão no máximo. Quer dizer, o Congresso Nacional é mais ou menos 14 cidades de 700 mil habitantes. Quer dizer,
é um gasto exagerado no total, né? E a pergunta é exatamente sobre isso. É possível mudar? Existem propostas para fazer uma mudança? Existem várias propostas e nós vamos lutar por isso na presidência do Senado, que é o dinheiro, quem paga esses 7 bilhões só do Senado, tá? Só do Senado é quase 7 bi, B de bola. Quem paga é você que está nos assistindo, né? Essa estrutura, essa mordomia toda, que com um estudo... Somando os dois dá mais de 14. Os dois dá mais de 14. O senador Lazier Martins, que você conheceu, foi um grande senador do Rio Grande do Sul, que trabalhou, serviu. Voltou lá ao chão da fábrica com programa. Como você, né? Ele fez um estudo que compartilhou conosco na época com a Fundação Getúlio Vargas. E esse estudo, de cara, sem se aprofundar muito, dava para economizar cerca de 500 milhões de reais no orçamento do Senado, né? Cortes de simples, de privilégios, né? Da gestão interna, dá para fazer isso. A minha vida toda é gestão. Desde pequeno, trabalhando em empresas privadas, administrando milhares de pessoas, e aqui nós temos milhares de pessoas. Então, eu me sinto preparado para essa função, para fazer um trabalho de resgate do Senado. O Senado precisa voltar a funcionar, né? Não para beneficiar exatamente os poderosos que estão aí no plantão e querem continuar. O Senado tem que trabalhar para a população, justificar cada centavo, porque o Senado é muito importante. O Senado da República que fez 200 anos, Nós estamos ainda há um mês dos 201 anos, nós estamos no bicentenário do Senado, e eu acredito que não tem um momento mais propício para um novo ciclo do Senado Federal. Então você pode ter certeza que essa questão de gastos é muito importante, transparência. E você falou, o voto é secreto. Eu concordo com você. O voto é secreto, mas o senador pode mostrar o voto. Eles ameaçaram a gente de cassação se mostrasse o voto em 2019. Eles ameaçaram em 2023, na eleição que nós apoiamos o Rogério Marinho, né? Eu, inclusive, fui candidato até a hora e retirei para apoiar, para a gente tentar ganhar do Pacheco ali, pela oposição. Ali, eles ameaçaram, sabe o quê? Anular os votos de quem mostrasse. Mas mesmo assim, senadores mostraram. Eu mostrei, anularam nada. Então não tem que intimidar, mostra o voto. Não é isso que a sociedade quer? Transparência. Por que vai se esconder no voto? Então eu acho que hoje vai ser o debate hoje do dia aqui, vai ser essa questão do voto aberto, porque existe um clamor popular pelo voto aberto e o Senado vai começar mal se tiver com esse voto fechado. Senador, o senhor falou aí da sua atividade empresarial, o senhor tem atividade em vários setores, né? Já fez filmes e filmes conhecidos, né? Na área de esporte, presidente de time, né? Na área de educação. Olha, exatamente, né? Eu tive, a vida foi me preparando para certas situações, nada acontece por acaso, né? E eu sou cristão e... Inclusive Esse aqui é o pezinho. Os pezinhos. São causas que eu defendo da vida contra o aborto, em favor da família, em favor da ética, da liberdade, né? Eu acredito que a justiça tem que ser para todos, não tem que ter... Então, assim, é engraçado porque tudo que eu passei na minha vida parece que me preparou para esse momento. O próprio Fortaleza Esporte Clube, que o meu amigo de infância, eu entrava em campo pelo clube e nunca esperei ser presidente do Fortaleza Esporte Clube e fui presidente na véspera do seu centenário. E o time estava na 3ª divisão, na nossa gestão já foi para a 2ª. Ele estava há 8 anos na 3ª divisão. Na minha gestão foi para a 2ª e logo depois para a 1ª. Será que o Senado não tem que sair da 3ª divisão e ir para o elite? Porque o Brasil é para estar no topo do mundo. Mas o Senado precisa reagir, o Senado precisa cumprir o seu dever constitucional, porque ele é a casa revisora da República. Zé, a gente aprova aqui o fim do foro privilegiado. Está há 6 anos na Câmara. A gente aprova aqui a PEC antidrogas. Está na Câmara parado. A gente aprova a PEC do fim das decisões monocráticas de ministro do STF. Fica parado. Parece um jogo combinado. Aprova aqui e para lá. Que isso? Cadê a liderança do presidente do Senado para ir na Câmara? Ele é o presidente do Congresso. Vai na Câmara, acerta de forma republicana e coloca em pauta e faz o Brasil andar. Então, eu sou contra a reeleição, você sabe disso,
né? Vou trabalhar pelo fim da reeleição de cara no Executivo. Eu vejo que esse assunto está muito maduro já dentro aqui do Senado, está bem próximo da gente votar, só que ficam empurrando com a barriga, né? Vou pautar, é prioridade, fim da reeleição e um calendário único, esse negócio de 2 em 2 anos. A gente está parando o Brasil para fazer eleição, gastando mundos e fundos, bilhões de reais num processo eleitoral. Não tem cabimento. Faz uma eleição que envolve presidente da República, senador, governador, deputado. Uma vez é possível? É possível. E com mandato de 5 anos. Sabe por quê, Zé? Na hora que você começa no mandato, tendo esse instrumento nefasto da reeleição, você já começa a pensar o que fazer para continuar, porque o poder ele deixa a pessoa completamente viciado nele. Então, que a gente possa produzir esse desapego que vai ser bom para o Brasil, fim da reeleição, especialmente no Executivo, embora eu seja favorável ao fim da reeleição geral. Inclusive, não sou candidato à reeleição no Senado Federal daqui a 1 ano. Muito bem, estou vendo ali o ministro Alexandre Padilha, né, que foi exonerado para votar na Câmara, mas os senadores já estão chegando e chegando também as pressões. Muito bem, daqui a pouco nós voltamos com mais informações e o acompanhamento aqui do plenário do Senado Federal desta votação de logo mais. Palavras, então, do senador Eduardo Girão, candidato à presidência do Senado. Zé Maria, fica aí que a gente vai voltar com você a qualquer momento com mais movimentações desse dia tão importante. Até mais para vocês.